Muito bom dia, irmãos. Mais um dia de estudo da nossa escola bíblica dominical. Nós estamos estudando já há alguns domingos o panorama bíblico do Novo Testamento. Já estudamos os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e hoje nós vamos estudar um livro importantíssimo, que é o livro de Atos. O livro de Atos é a única história existente da igreja primitiva cristã que foi escrita, essa história, antes do século III depois de Cristo. Nenhuma outra obra foi escrita nesse período além do livro de Atos. Esse fato, por si só, é bastante para que se conheça o valor deste livro, de modo a não o examinarmos meramente como um documento histórico, embora de fato ele seja um documento histórico. Sem o livro de Atos, nós não teríamos qualquer registro histórico sobre o desenvolvimento inicial e a propagação do cristianismo primitivo e a sua rápida expansão, desde a Palestina até partes distantes do mundo civilizado de então. O livro de Atos nos ajuda a melhor entendermos as epístolas paulinas, que constituem parte considerável do Novo Testamento, pois nos dá informações valiosas que servem de pano de fundo para o estudo das cartas do apóstolo Paulo. Atos, ele se concentra sobretudo nos feitos de 2 dos apóstolos de Cristo, Pedro e Paulo, muito embora também trate, em menor escala, é verdade, das atividades de outros líderes cristãos primitivos de menor envergadura. O livro de Atos ele não encerra a história completa de todo o movimento cristão do primeiro século de nossa era, uma vez que todo o relato cobre tão somente um período de apenas 3 décadas, ou seja, vai do ano 33 depois de Cristo até o ano 63 aproximadamente. O último capítulo de Atos tem 28 capítulos, tá? E o último capítulo, o capítulo 28, os versos 30 e 31, que são os 2 últimos versículos, diz assim: E Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação que alugara e recebia todos quantos vinham vê-lo, pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Ponto. Percebam que este livro não tem conclusão. É como se ele estivesse inacabado, faltando fechamento, e de fato está. E por que isso ocorre? Isso ocorre porque a história da igreja também está inacabada, ainda não foi fechada, ainda não foi terminada, a história da igreja continua. Atos dos Apóstolos é o primeiro livro da história da igreja cristã, e nele está registrado a caminhada da igreja que vai de Jerusalém até Roma. Interessante a citação do pastor Hernandes Dias Lopes. Ele diz que o livro de Atos é a dobradiça do Novo Testamento. Por quê? Porque ele fecha os evangelhos e abre as epístolas, né? Então, o livro de Atos ele é a continuação da narração do levantamento e propagação do cristianismo, sendo que a primeira metade é contada pelo Evangelho de Lucas. É o que entendem os estudiosos, né? Os estudiosos dizem que o livro de Atos é a segunda parte de uma obra cujo primeiro volume é o Evangelho de Lucas. Então, Lucas reúne a história de Jesus e a história da igreja primitiva. E explica como as boas novas começaram e se espalharam a ponto de abranger o mundo mediterrâneo desde Jerusalém até Roma. Seria o que muitos entendem como o primeiro volume de uma obra só que abrange Lucas e Atos. O segundo volume trata de tudo que os apóstolos continuaram a fazer e ensinar. Desta maneira, esses 2 volumes abrangem o começo do Evangelho e a proclamação da salvação pela igreja primitiva. A comissão dada aos apóstolos, lá em Lucas capítulo 9, versos 1 e 2, convocando os seus 12 discípulos, dando-lhes virtude e poder sobre todos os demônios, para curar enfermidades, enviando-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos, é executado aqui em Atos. Os poderes implantados lá são mostrados aqui em milagres feitos nas pessoas. Nós percebemos que Atos relata cura de doentes, ressuscitação de mortos,
os rebeldes sendo acometidos de cegueira ou mesmo perdendo a vida, e milagres muito maiores, como a concessão de dons espirituais, dons de entendimento e dons de línguas. E toda essa dinâmica é consequência dos propósitos de Cristo e do cumprimento de suas promessas feitas nos Evangelhos. Mas quem é o autor do livro de Atos? Atos capítulo 1, verso 1 fala o seguinte: em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar. Qual é o livro anterior que está referido aqui já no início do livro de Atos, senão o Evangelho de Lucas? Essa passagem não deixa dúvida de que esses dois volumes, o Evangelho de Lucas e o livro de Atos, são resultado de um único trabalho literário. Basta lermos o que está escrito no Evangelho de Lucas, também no seu início, capítulo 1, versos 1, 2, 3 e 4. Muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente desde o começo e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. Lucas, o autor de Atos dos Apóstolos e do Evangelho que leva o seu nome, nada diz a respeito de si mesmo, nem mesmo em sua dedicatória pessoal a Teófilo. Mas os pais da igreja, dentre eles Eusébio, Irineu, Tertuliano, Clemente de Alexandria, Orígenes e também Jerônimo, esses testemunham favoravelmente quanto à autoria ser de Lucas. Isso se dá por vários motivos. Primeiro, as considerações linguísticas. Quase o dobro de palavras do livro de Atos é peculiar ao Evangelho de Lucas, e é muito mais do que se confrontado com os outros evangelhos sinóticos. Muitas palavras e expressões são peculiares somente à obra Lucas e Atos. Sem dúvida nenhuma, há mais afinidade no vocabulário entre esses dois livros do que entre eles e qualquer outro do Novo Testamento. Outra particularidade também é que tanto o Evangelho de Lucas como o livro de Atos foram endereçados a Teófilo. O trecho de Atos 1, que já lemos, nos esclarece que ambos os livros foram escritos com duas partes de uma obra literária só. A linguagem utilizada em ambos os livros também é uma outra evidência da autoria da mesma pessoa, qual seja Lucas. A linguagem em que ambos esses volumes foram escritos é o grego, mas não é um grego qualquer, é um grego de qualidade, que é o grego koiné. Esse fato distingue Lucas dos autores dos outros evangelhos e de todos os demais livros do Novo Testamento, porque trata-se ali de um grego por excelência, um grego koiné literário, superior ao grego dos demais evangelhos. Outra evidência também da autoria, como sendo de Lucas, é que esses dois livros, Atos e Lucas, enfatizam os mesmos temas do princípio ao fim. Eles tratam da universalidade da religião cristã que abandonou o caráter provinciano do judaísmo. Agora, todas as raças e todos os povos, sejam judeus, sejam gentios, esses povos se tornaram um e se tornaram também o mesmo objeto do amor e da graça de Deus. Tem também a atuação do Espírito Santo, né? Que se destaca tanto no Evangelho de Lucas como no livro de Atos. Destaca-se muito mais do que nos evangelhos sinóticos, mas também é importante destacar que o Evangelho de João salienta bem o papel do Espírito Santo. Atos e Lucas também demonstram uma marcante simpatia pelos pobres e pelos grupos desprezados da sociedade antiga. E ambos os volumes, demonstram antipatia pela avareza dos ricos, né? Também há destaque sobre o dever e o uso apropriado das riquezas. Há ênfase também sobre o papel desempenhado pelas mulheres na vida de Cristo e no desenvolvimento da igreja primitiva. Em ambos os livros, há intensa ênfase sobre a necessidade da oração por parte do crente. O tema da graça divina também figura nessas duas obras com muito maior frequência do que nos evangelhos sinóticos.
Outra coisa é que o tema do perdão dos pecados é mais destacado no Evangelho de Lucas e no livro de Atos do que nos Evangelhos sinóticos. Também o destaque sobre o quadro político, que é tratado nesses dois volumes, na tentativa de mostrar que o cristianismo não era subversivo, merecendo ser, então, aceito pelo Estado romano como um movimento religioso legítimo. Queridos, diante de todas essas evidências, não temos qualquer dúvida que o autor é mesmo Lucas, até porque, além de médico, ele era historiador. Lucas, o único escritor gentil do Novo Testamento, foi testemunha ocular dos fatos ocorridos nas viagens missionárias de Paulo, uma vez que acompanhou o apóstolo nessas peregrinações como seu companheiro e médico também. Na verdade, o que sabemos acerca de Lucas, por mais que saibamos, é muito pouco, porque só há 3 citações diretas a ele no Novo Testamento. Uma está em Colossenses capítulo 4, verso 14, a outra em 2 Timóteo 4, versículo 11, e a outra, a terceira, lá no livro de Filemão, no versículo 24. No entanto, dessas referências, nós podemos extrair 2 coisas a respeito de Lucas. A primeira, nós já sabemos, ele era médico. E a segunda, também já tratamos disso aqui, ele era cooperador de Paulo. Aliás, por falar em cooperador de Paulo, Lucas era um dos amigos mais fiéis do apóstolo Paulo, porque estava com ele praticamente em todas as situações, inclusive na sua segunda prisão, lá em Roma. E quando é que o livro de Atos foi escrito? 2 datas são possíveis para a composição do livro de Atos, conforme os historiadores. A primeira, por volta do ano 63 d.C., pouco depois do último acontecimento registrado, que foi a prisão de Paulo em Roma. E a outra possibilidade é que foi escrito por volta do ano 70 d.C., talvez um pouco mais tarde. Mas a data mais aceita é a data mais antiga, ou seja, o ano 63, por causa de algumas evidências. Lucas era historiador, e por ser historiador, Lucas não teria deixado de registrar o fim dos 2 anos de prisão de Paulo em Roma. Tem também o incêndio de Roma no ano 64 d.C., que Lucas jamais deixaria passar isso despercebido. A execução de Paulo no ano 67 e também a destruição de Jerusalém no ano 70. Lucas jamais deixaria esses eventos tão importantes passarem em branco sem que ficassem registrados no seu livro. E quem eram os destinatários do livro de Atos? Já falei que Atos e Lucas foram escritos no mesmo esforço literário, sendo Atos considerado o volume número 2 dessa obra, né? O Evangelho de Lucas ele é dedicado ao excelentíssimo Teófilo, cujo nome significa amigo de Deus. Lucas 1, verso 3 diz: pareceu-me também a mim conveniente descrever-os a ti, ó excelente Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio. Teófilo, nós já vimos no estudo do Evangelho de Lucas, era um homem de alta posição. Ele era gentil, morava na Itália. E Lucas faz essa dedicatória a Teófilo porque naquela época a edição de um livro era algo muito caro, sendo costume dos escritores, em razão desse elevado valor para a publicação de uma obra literária, dedicá-la a uma personalidade que tivesse recursos e aceitasse a dedicatória, por conseguinte. É que, aceitando a dedicatória, essa personalidade estaria aceitando também apadrinhar o livro. Por isso, Lucas dedicou o evangelho que escreveu a Teófilo, né? E também o fez com relação ao livro de Atos. É porque Teófilo era um homem rico e poderia patrocinar a publicação dos seus livros. E também, convenhamos, Lucas tinha especial deferência por ele. Mas qual foi o propósito com que Atos foi escrito? Lucas, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu o livro de Atos com vários propósitos em mente. Então vamos ver aqui alguns desses propósitos. Primeiro, mostrar a legitimidade do cristianismo diante das autoridades romanas. Quando nós lemos o livro de Atos com lentes críticas,
vemos que este livro não é apenas a história do avanço dos cristãos, mas, sobretudo, uma defesa do cristianismo perante o Estado romano. O propósito de Lucas é defender a fé cristã diante dos seus opositores, mostrando que a religião do caminho, assim que era falada, né? A religião do caminho é legítima, legal e salutar para o povo. Olha o que diz Atos capítulo 9, versos 1 e 2. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Atos capítulo 24, verso 14 fala: Confesso-te, porém, que adoro o Deus dos nossos antepassados como seguidor do caminho, a que chamam seita. Creio em tudo o que concorda com a lei e no que está escrito nos profetas. E ao longo do livro, Lucas reúne vários relatos dos quais as autoridades romanas reconhecem sim que não tem nenhuma acusação formal contra os cristãos. Atos 24, versos 10 e 22. Quando o governador lhe deu sinal para que falasse, Paulo declarou: Sei que há muitos anos tens sido juiz desta nação. Por isso, de bom grado, faço minha defesa. E no versículo 22, então Félix, que tinha bom conhecimento do caminho, adiou a causa e disse: Quando chegar o comandante Lísias, decidirei o caso de vocês. Como age um diplomata, Lucas agiu aqui. Ele tinha um claro propósito de recomendar o cristianismo ao governo romano. E para isso ele reuniu provas para mostrar que o cristianismo pregado por Paulo, primeiro, era inofensivo, porque alguns oficiais romanos chegaram inclusive a adotá-lo pessoalmente. Sérgio Paulo, por exemplo, governador de Chipre, ele converte-se ao cristianismo, lá em Atos capítulo 3, verso 12. O procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, profundamente impressionado com o ensino do Senhor. E também que esse cristianismo pregado por Paulo, além de ser inofensivo, era inocente, sobre ele não pesava qualquer acusação, porque os juízes romanos não conseguiram encontrar nenhuma base para condená-lo. Atos capítulo 18, versos 12, 14 e 15 fala o seguinte: Sendo Galho procônsul da Acaia, os judeus fizeram em conjunto um levante contra Paulo e o levaram ao tribunal. Versículo 14. Quando Paulo ia começar a falar, Galho disse aos judeus: Prestem atenção, queridos. Se vocês, judeus, estivessem apresentando queixa de algum delito ou crime grave, seria razoável que eu os ouvisse. Mas, visto que se trata de uma questão de palavras e nomes da sua própria lei, resolvam o problema vocês mesmos. Não serei juiz destas causas. É como se ele dissesse assim: olha, isso é uma decisão interna corporis, cuidem vocês mesmos disso, porque da minha parte eu não vi nenhuma gravidade, nenhum delito, nada que mereça o meu julgamento aqui, né? E terceiro, ele era inofensivo, era inocente, porque não pesava sobre ele qualquer acusação, e era legal, porque ele era o cumprimento verdadeiro do judaísmo. Os magistrados, ao reconhecerem o seu erro, eles pedem desculpas publicamente a Paulo, lá em Atos 16, 35. Quando amanheceu, os magistrados mandaram os seus soldados ao carcereiro com esta ordem: soltem estes homens. Versículo 39 fala o seguinte: vieram para se desculpar, vieram quem? Os magistrados, para se desculpar diante deles, e conduzindo-os para fora da prisão, pediram-lhes que saíssem da cidade. E depois tem um desenrolar desse acontecimento, porque Paulo diz que não vai aceitar só isso, porque ele é um cidadão romano e etc. Vale a pena a leitura. Lucas, ainda agindo como um diplomata, ele destaca que os cristãos são pessoas boas, cidadãos bons, cidadãos fiéis, né? O escrivão de Éfeso dá um bom testemunho dos cristãos, lá em Atos capítulo 19, verso 37. Vocês trouxeram estes homens aqui, embora eles não tenham roubado templos, nem blasfemado contra a nossa deusa. A deusa deles era Ártemis. Cláudio Lísias
ele escreve ao governador Félix para dizer que nada existe contra o apóstolo Paulo. Atos 23, verso 29, fala o seguinte: descobri que ele estava sendo acusado em questões acerca da lei deles, mas não havia contra ele nenhuma acusação que merecesse morte ou prisão. Festo, por exemplo, Festo, procurador romano da Judéia, que sucedeu Félix, isso no ano 58, o Festo declara ao rei Agripa o seguinte, Atos 25, verso 25: mas verifiquei que ele nada fez que mereça pena de morte. Ou seja, Paulo nada fez que mereça pena de morte. Todavia, porque apelou para o imperador, decidi enviá-lo a Roma. Em segundo lugar, a intenção de Lucas era mostrar a expansão da igreja de Jerusalém a Roma, apesar das perseguições que vinha sofrendo. E Lucas aqui mostra as variadas formas de perseguição que os apóstolos e toda a igreja sofreram na expansão do cristianismo de Jerusalém até Roma. Oposições internas, oposições externas, físicas, psicológicas, políticas e religiosas. O apóstolo Paulo afirma em Atos 14, 22, é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. As tribulações foram muitas, as oposições foram enormes. As oposições internas, por exemplo, Atos 5, de 1 a 14, relata ali a mentira de Ananias e Safira. E qual foi a consequência dessa situação? A igreja cresceu. Em Atos capítulo 10, verso de 1 a 48, Pedro oferece resistência à pregação do evangelho aos gentios. Pedro não queria de jeito nenhum pregar aos gentios, mas o resultado disso é que ele foi convencido a pregar a palavra e os gentios creem na mensagem do evangelho. Atos capítulo 11, de 1 a 18, a igreja oferece resistência à pregação do evangelho aos gentios. Ou seja, Pedro inicialmente ele resiste a pregar aos gentios, depois ele se convence e prega. Desta feita agora é a igreja que resiste à pregação dos gentios, essa pregação que agora Pedro está fazendo. Mas a igreja ela é convencida a pregar a palavra e os gentios creem na mensagem do evangelho. Atos capítulo 15, de 1 a 15, também vemos ali a controvérsia em relação à doutrina. Mas o problema foi resolvido e Paulo e Barnabé voltam a pregar o evangelho e a igreja continua a crescer. Em Atos capítulo 15, verso de 36 a 41, tem ali a discussão entre Paulo e Barnabé. Vocês lembram, né? Aquela situação que houve lá por causa do primo de Barnabé, de Marcos, né? O evangelho ganha duas frentes missionárias. A consequência é essa. E cresce mais ainda por meio de Paulo e de Barnabé. Mas também tem as oposições externas. Essas aí são muito graves também. Atos capítulo 4, de 1 a 4, vemos ali que Pedro e João são presos. Em razão disso aí, que a igreja se reúne e ora, então a igreja cresce ainda mais. Atos capítulo 5, de 17 até 42, os apóstolos são presos, depois os apóstolos são libertos e continuam a pregar o evangelho. Atos capítulo 6, 8 e 9, e capítulo 8, de 4 a 40, e depois capítulo 11, de 19 a 26. Nós vemos nessas passagens que as perseguições continuam. Qual é a coisa boa disso? A igreja se espalha e continua a pregar o evangelho, pulveriza a igreja em toda aquela região e o evangelho continua sendo pregado. Atos 9, de 1 a 22, a igreja é perseguida por Saulo. Bom disso aí é que Saulo se converte, depois ele é vocacionado ao apostolado e começa a pregar. E nós sabemos o resultado qual foi. Paulo, um grande pregador do evangelho. Atos capítulo 9, 23 a 31. Paulo, sim, aí de perseguidor ele passa a ser perseguido pelos judeus, mas continua anunciando a mensagem de Cristo e a igreja continua crescendo. Atos capítulo 12, de 1 a 24. Vemos aí Herodes perseguindo intensamente a igreja. Foi aquela situação que Tiago foi morto, que Pedro foi preso, e a igreja orando, e Pedro é liberto, e Herodes é consumido pelos vermes, e a igreja continua crescendo. Em Atos capítulo 13, de 4 a 12, tem aquele episódio de Elimas se opondo ao evangelho. Né? O que acontece ali? Elimas fica cego e Sérgio Paulo, ele crê. Em Atos capítulo 13, de 44 a 52, vemos ali os judeus perseguindo Paulo e Barnabé. E o evangelho continua sendo anunciado aos gentios.
Atos 14, de 1 a 3, Paulo e Barnabé são perseguidos em Icônio. A mensagem ali é confirmada por meio de sinais e de prodígios. Em Atos, capítulo 14, de 8 a 28, Paulo sofre ali um apedrejamento, mas Paulo se levanta e continua a pregar a mensagem de Cristo. Em Atos 16, de 16 a 40, Paulo e Silas são açoitados e presos, e Paulo e Silas são libertos e o carcereiro se converte. Olha a consequência bacana disso aí. Em Atos 17, de 1 a 14, Paulo e Silas são perseguidos em Tessalônica, lá na Bereia. E, decorrência dessa perseguição, muitos ouvem a palavra e creem. Atos 18, de 1 a 7, tem a oposição, blasfêmia e perseguição aos discípulos. O Senhor promete que muitos se converteriam e Galho não declara o cristianismo como sendo uma religião ilegal. Olha que coisa boa. Atos 19, de 1 a 20. Os judeus se opõem tentando imitar as obras do Espírito Santo, mas eles são castigados, não é? Os judeus são castigados e a igreja continua crescendo. Quando o demônio fala assim, Paulo eu conheço, Jesus eu sei quem é, mas vocês quem são? Atos 19, de 21 a 40. Demétrio excita a multidão de idólatras contra os cristãos, mas os discípulos não se intimidam e a mensagem chega à Macedônia, chega também na Grécia. Atos, capítulo 20, de 1 a 5, tem mais conspirações dos judeus. O evangelho volta para a Macedônia. Em Atos 21, 27 até 26, 16, Paulo é preso e enviado para Roma, mas ele continua a pregar a mensagem intensamente, mesmo em Roma, mesmo preso. E em Atos 28, de 11 a 31, Paulo fica preso por 2 anos na sua casa, que é alugada ali, mas ele continua pregando, mesmo na prisão domiciliar, ele continua pregando a palavra e a mensagem continua sendo difundida. Mesmo diante de todas as dores, de todas as ameaças, perseguições, a igreja não recuou. O efeito foi justamente o contrário, porque a igreja caminhou com mais ousadia ainda, a igreja não se abateu, não se assombrou e avançou ainda mais para obter resultados que provocaram em todos alegria e encorajamento. Mas Lucas também ele queria mostrar o enorme crescimento da igreja, apesar das limitações daqueles irmãos da época. A igreja apostólica não tinha recursos financeiros, era uma igreja muito pobre, né? Os apóstolos eram pobres e ainda tinham o agravante de serem homens de pouco ou de nenhum conhecimento acadêmico, é o que chama de homens iletrados. Eles não tinham nenhuma influência política também, e a maioria dos membros daquela igreja era composta por escravos. Em que pese todas essas limitações humanas, a igreja pregou as boas novas do Evangelho, o poder do Espírito Santo derramado, e a igreja cresce pela oração, cresce pela palavra por intermédio de cristãos fiéis e destemidos. Lucas também quis mostrar que a oração e a palavra são 2 vetores do crescimento da igreja. A oração e a palavra foram os grandes vetores do crescimento da igreja e ainda hoje esses 2 instrumentos são os principais fatores de crescimento saudável de qualquer igreja. Melhor, de qualquer igreja, aspas, né? Da igreja que é uma só, Cristo sendo cabeça. Mas leia-se de qualquer igreja quando eu falo das denominações como um todo, sejam batistas, sejam presbiterianas, assembleias de Deus, a igreja é uma só. E se fizer o uso da oração e da palavra, a igreja do Senhor cresce independente da sua denominação. Deus unge homens e mulheres de oração. A pregação da palavra precisa ser feita, mas a pregação ela é precedida da oração. Não há como dissociar a pregação da oração. As Déboras, elas têm o lema, mães de joelho, filhos de pé. Nós só podemos nos levantar diante dos homens se primeiro nos prostrarmos diante de Deus. Essa é uma grande verdade. Em quinto lugar, Lucas queria mostrar a obra do Espírito Santo na expansão da igreja. E a igreja apostólica avançou de Jerusalém até Roma no poder do Espírito Santo. Foi sim o Espírito Santo quem capacitou a igreja para viver e pregar. Foi o Espírito Santo sim quem liderou a igreja no seu extraordinário crescimento espiritual e numérico também. Em sexto lugar, Lucas quis mostrar o triunfo do reino de Deus sobre o reino das trevas, né?
A Igreja Apostólica cresceu espantosamente e removeu as trevas do paganismo ali das províncias da Galácia, da Macedônia, Acaia e da Ásia Menor. A Igreja combateu e venceu o legalismo fariseu e o liberalismo saduceu em Jerusalém. É bem verdade que muito sangue foi derramado para que aquela igreja, sob o controle do Espírito Santo, crescesse como cresceu. E a igreja triunfou, inclusive e finalmente, sobre o culto do imperador. Para concluir esse breve estudo do livro de Atos, posso dizer que Atos é um livro para ser estudado não como uma história remota e distante, mas como um desafio presente. Os tempos mudaram sim, mas Deus não mudou não. Deus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. As circunstâncias são outras, mas o Evangelho é o mesmo. A forma de pregar pode até ser repaginada, mas o conteúdo da pregação permanece inalterável, é o mesmo. Nós não pregamos um Cristo que esteve vivo e agora está morto. Nós pregamos um Cristo que morreu por nossos pecados, mas triunfou sobre a morte. Um Cristo que ressuscitou e está assentado no trono à direita de Deus Pai. Nós pregamos o Cristo que governa a igreja e que tem as rédeas da história nas suas mãos. Nós pregamos o Cristo que breve voltará em glória para colocar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés e reinar para sempre com sua igreja. Que a história da igreja primitiva nos inspire a viver o Evangelho, nos inspire a pregar destemidamente que Jesus é Senhor, que Jesus vive e reina e voltará para buscar a sua igreja, e que para isso nós devemos estar preparados. Que o Senhor Deus nos abençoe e nos dê essa intrepidez, nos dê essa força, nos dê esse sentimento de missão para levarmos as boas novas do seu Evangelho a quem quer que seja, a começar dos de dentro da nossa casa.